Olá, está começando mais um debate virtual sobre o coronavírus e hoje vamos falar sobre as perspectivas com a testagem de uma vacina pela Universidade de Oxford, além de fazermos uma análise da situação da Covid-19 no estado e no país. O meu convidado de hoje é o médico epidemiologista Roberto Medronho. Muito obrigada, doutor Medronho, pela sua participação aqui conosco nesse debate virtual da TV Alerj. Obrigado, eu que agradeço, é um prazer. Doutor Medronho, vamos começar falando sobre esse anúncio que foi feito no último dia 4, de junho, sobre a vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, que está sendo considerada uma das vacinas mais promissoras, dentre as tantas que estão sendo pesquisadas. E essa vacina, eles disseram que pode ser testada em até 5.000 brasileiros, para ver a eficácia dela, a viabilidade dela. Como é que o senhor recebeu essa notícia? Quais são as perspectivas para a gente? Bom, uma notícia sem dúvida nenhuma alvissareira, né? A questão que dará conta da pandemia é uma vacina eficaz e segura. E isso nós estamos ansiosamente querendo. Espero que essa vacina consiga superar essas duas questões, que é ter segurança, ou seja, não produzir eventos adversos, especialmente os graves, e ser eficaz, ou seja, efetivamente proteger, de preferência, durante muitos anos. E também, melhor ainda, se for uma única dose. É porque a escolha do Brasil para fornecer esses pacientes para testagem é uma notícia boa e não tão boa também, porque significa que a gente ainda tem um quantitativo muito grande de pessoas contaminadas e suficiente para fazer esses testes, Como o senhor falou, o ideal é que se consiga fazer esses testes com um número reduzido de efeitos colaterais, de impactos nessas pessoas. Os testes que já começaram demonstram que nos animais, por exemplo, os efeitos foram muito reduzidos, Sem dúvida. O que essa vacina produz, na verdade, não é uma proteção contra a infecção pelo coronavírus. Nos animais, o que essa vacina mostrou é que os animais que foram vacinados com esta vacina não evoluíram para a forma grave da doença, não apresentaram aquele quadro grave necessitando de internação e de CTI. Então, essa é uma ótima notícia. Não é o que nós esperávamos uma vacina como é a do sarampo, como é a da poliomielite, que a gente toma a vacina e fica imune. Neste caso, é uma vacina, mas que já ajuda muito, porque se ela reduzir o número de casos graves, diminuirá muito a letalidade da doença. Então, essa é uma notícia que para mim é nova, porque a gente sempre, quando ouve falar em vacina, sempre pensa nessa imunidade de não vou pegar a doença, Então, na verdade, ela é uma vacina que funciona como uma espécie de remédio, de tratamento para a Covid-19. Não seria um tratamento propriamente dito. É semelhante à vacina da BCG, que é a vacina contra a tuberculose. A BCG, a pessoa que tomou a BCG, não necessariamente não terá nunca mais tuberculose. Ela pode vir a ter tuberculose, mas ela não apresenta tuberculose na sua forma grave. Por exemplo, a meningite tuberculosa, que é um evento gravíssimo. Então, essa vacina seria semelhante a isso. Vacinaríamos para evitar, caso a gente pegue o coronavírus, não evolua para a forma grave. Pelo menos foi isso que os estudos em animais demonstrou. Qual é a perspectiva mais viável que a gente pode ter a partir desses testes, quando que deve ser feita a realização desses testes e, a partir daí, qual é um cenário provável, real, de chegada disso no mercado e chegada no Brasil? Porque é importante que a gente diga, no meio dessas discussões sobre a produção das vacinas, as discussões na própria OMS de liberação das vacinas, principalmente para os países que têm mais dificuldades de produzir ou de comprar esses medicamentos. Qual a perspectiva que o Brasil tem de fato, conseguir
esse produto para a população em geral, que é uma população tão grande? Bom, em primeiro lugar, nós estamos nos apegando a essa vacina, né, porque ela já está numa fase mais avançada de teste, mas tem mais de 100 outras vacinas sendo testadas em animais e algumas já indo para o ser humano. Então, essa é uma das vacinas. E, como você bem disse, por que o Brasil foi escolhido? O Brasil foi escolhido por um motivo, na verdade, não muito bom, como você mesmo falou. É porque aqui ainda temos o epicentro da pandemia no mundo, atualmente, e temos muitas pessoas que, infelizmente, irão se infectar com o vírus. E aí a vacina ela vai poder, de uma forma mais rápida, detectar se aquela pessoa que tomou a vacina evoluiu ou não para uma forma mais grave. Tá? Então, isso será muito importante para que até o final do ano tenhamos algum resultado concreto, se ela for realmente eficaz em humanos. Mas, até ser produzida o número de doses necessária para o mundo, que hoje estaria girando em torno de 7 bilhões de doses, isso vai demorar muito tempo. Em alguns países, diria que mais de anos, para receber a dose dessa vacina. Por isso que é uma discussão muito grande em transformar uma possível vacina contra o coronavírus, contra a Covid-19, num bem público mundial, para que possa haver um esforço concentrado no nível mundial para a produção acelerada de um número de doses suficiente para rapidamente deter essa pandemia. Então, é fundamental que dizer o seguinte: não significa, mesmo que estejamos iniciando os ensaios agora aqui no Brasil, que no final do ano teremos essa vacina disponível, não. Os resultados podem chegar no final do ano, eles sendo resultados que mostrou que a vacina é segura e é eficaz, aí entra no processo de produção, e essa produção demanda muito tempo, porque são bilhões de doses, ou seja, pode ser que ela chegue no Brasil no final de 2021 ou 2022, se ela comprovar a sua eficácia e segurança. Então, infelizmente, nós ainda teremos um bom período sem ter a vacina. E o meu medo é que haja um certo relaxamento da população. A vacina está chegando mesmo, eu não vou ficar dentro de casa, eu vou sair, vou fazer minhas coisas. Essa coisa de máscara é um saco, ficar usando máscara, tem que ficar ajeitando ela toda hora. Enfim, então o meu medo é que as pessoas baixem a guarda achando que a vacina está chegando. Infelizmente, não. A vacina demorará mais de um ano a ser disponível, ou um ano ou mais, até ser disponível na sociedade. Essa notícia, quando chega para a gente pelos jornais, deixa todo mundo animado, achando que em breve a gente vai ter um pouquinho mais de sossego, né? De tranquilidade para seguir com esse novo normal que dizem, mas não é bem assim, né? A gente ainda vai ter muito tempo precisando tomar muitas medidas de precaução, né? Sem dúvida nenhuma. Inclusive agora, em que nós estamos num momento de flexibilização das medidas em vários municípios, né, e até mesmo no Estado, é fundamental que a gente triplique as nossas medidas de proteção individual, né? Não podemos sair de casa sem máscara. Não podemos. Não podemos sair, encontrar os amigos, abraçar, beijar e fazer aglomerações, seja no trabalho, seja no transporte público, em qualquer lugar. Chegou no trabalho ou chegou no trabalho na casa, lave sempre as mãos. No trabalho, for se alimentar, lave as suas mãos. Ou seja, todas essas medidas que estão sendo feitas agora, durante o período de quarentena, elas vão ter que ser ampliadas quando já estamos, né, iniciando o período de flexibilização. Porque se não houver essas medidas, e eu tenho visto que muitos não têm tomado essas precauções, indo à praia, aglomerando-se na praia, elas serão possivelmente infectadas, e muitas eu tenho visto são jovens, né, ou adultos não idosos. E isso é um problema, porque eles podem não pegar a doença grave, mas levará para o seu lar, para o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu tio, esta doença, e eles poderão adoecer de forma grave. Por isso que, com as medidas de flexibilização adotadas,
há necessidade de aumentarmos a nossa preocupação com nossa proteção contra o coronavírus. E, doutor Medronho, em relação, o senhor falou sobre essa flexibilização, né? Aqui no estado do Rio já teve um decreto do governador e muitos municípios já tomaram independentemente as suas medidas, mas eu queria que o senhor comentasse, pelo olhar dos especialistas, como está a curva do estado e do país, né? Porque tem as semelhanças. E aí, qual é a expectativa em relação a essa curva, né? Porque muita gente diz que a gente não chegou no pico ainda da doença e mesmo assim a gente está liberando. Outras pessoas dizem que a curva está começando a cair. E, na verdade, a população fica sem saber exatamente o que está acontecendo. Sim, na verdade, essa doença ela evolui no tempo e no espaço geográfico. Então, em alguns lugares, a curva já está em decaimento. Em outros, ela ainda está em ascensão e outros chegando no pico. Aqui no Rio de Janeiro, no estado, no município, em vários municípios, eu diria que a maioria deles está chegando no pico, né? O que significa que o ideal era que nós pudéssemos aguentar um pouco mais para ela abrir a economia na descendente da curva de forma sustentada. E isso ainda não está ocorrendo. É claro que temos 86 dias de isolamento, né? Muita gente não aguenta mais, quer sair. Infelizmente, nós não tivemos o apoio necessário, né, para as medidas de proteção econômica e social, né, para mitigar o problema, principalmente das classes mais vulneráveis socioeconomicamente. Nós precisávamos ter um apoio muito grande, e não só do governo, não, da própria sociedade, né, do setor empresarial, das organizações não governamentais. Eu acho que isso faltou um pouco ao Brasil, faltou uma coordenação melhor entre o nível federal, estadual e municipal, e me lembrou muito a campanha da dengue logo no início, né, que tinha uma discussão muito grande se o mosquito era municipal, federal ou estadual. Não foi isso que se discutiu, mas isso mostrou um pouco ainda essa descoordenação, prejudicou bastante o combate à doença. Mas, de toda sorte, dado que as medidas já foram decretadas e as pessoas já estão saindo, é fundamental que nós tenhamos claro que o problema não foi superado, que o problema existe, ele está aí e pode voltar com uma intensidade igual ou pior se nós relaxarmos, ao sair de casa, essas medidas tão importantes de higienização das mãos, uso de máscara, evitar aglomeração, lavar as mãos sempre que for tocar no nariz, olhos e boca. Enfim, essas são as medidas que vão nos proteger contra essa doença que tem se mostrado muito traiçoeira e muito grave. Inclusive, algumas pessoas analisam que esse cenário do Brasil de não isolamento total, né, e essa liberação precoce das atividades, que esse é o pior cenário, né? Porque você não consegue nem desacelerar a curva com mais rapidez, né? E o número pode voltar a se multiplicar de uma forma descontrolada. O Instituto Americano de Métricas para a Saúde tinha uma projeção de 150 mil mortes no Brasil, né? O ex-ministro Mandetta chegou a fazer essa projeção de 150 mil mortes, e aí, com essa flexibilização, como é que o senhor avalia esse número? O senhor acha que é um número que é possível de acontecer aí no próximo mês, nos próximos meses? Bom, é uma ótima pergunta a que você fez, Nath. Em primeiro lugar, foi absolutamente correto o governo estadual e os diversos governos municipais decretarem as medidas restritivas, as medidas de isolamento social. Isso, com certeza, eu posso afirmar que nós, da Faculdade de Medicina da UFRJ, estamos numa parceria com a COP da UFRJ, fazendo uma avaliação e fazendo a modelagem e a estimativa desses casos. É absolutamente certo que essas medidas foram fundamentais para reduzir o número de casos e o número de óbitos. Então, elas foram corretíssimas. O grande problema é que elas não foram
restritivas o suficiente para que houvesse uma queda mais rápida no número de casos, como foi na França, por exemplo. Na França, foi decretado, as medidas foram decretadas, houve um grande isolamento social, eles, em 64 dias, já haviam retomado as atividades e agora já estão abrindo até aqueles famosos cafés de Paris, né? Inclusive, tem umas imagens até meio assustadoras, porque um monte de gente já saiu para os cafés como se a vida tivesse totalmente igual a antes, né? Exatamente, como se não existisse amanhã, como diz, né? E realmente também aquilo ali não é o mais adequado. O mais adequado é que as pessoas estivessem saindo de máscara, né? Então, mas foram 64 dias, nós estamos a 85 dias, né? E ainda não conseguimos abater a curva, vamos chamar assim, de uma forma mais contundente. Hoje, aquela coisa que a gente chama de taxa de contágio, né? É o número básico de reprodução, que no início da epidemia era de 1 para 4, 1 para 5. O que significa isso? Uma pessoa infectada contaminava, em média, 4 a 5 pessoas, hoje está abaixo de 2. Mas o ideal é que fosse abaixo de 1. Hoje está 1,92 em alguns lugares. Vamos arredondar para 2. E vamos arredondar antes da medida social 1 para 4. Naquela época, se não tivesse tido a medida de isolamento, teríamos uma pessoa infectando 4, 4 infectando 16, 16 infectando 64 e assim sucessivamente. Tá? No caso de 1 para 2, é 1 infectando 2, infectando 4, infectando 8. Veja que a velocidade de contágio é muito menor agora. Mas não é a ideal. Angela Merkel falou que, se na Alemanha a taxa de contágio for para 1,1, ela vai fechar tudo de novo. Aqui a gente ainda está em 1,9 e já estamos reabrindo, né? Então, é delicado. Eu reconheço, Nath, muito claramente que o remédio que eu e vários outros colegas especialistas em epidemiologia, infectologia, em saúde pública, eu reconheço que é um remédio muito amargo. É um remédio que traz muitos problemas. Problemas de ordem psicológica, tem pessoas sofrendo de problemas de depressão, porque está em casa, confinada, não está se relacionando. É verdade, problemas de ordem econômica gravíssimo. As pessoas que estão no mercado informal, e milhões de trabalhadores no Brasil, as pessoas que já estão desempregadas procurando emprego e não conseguiram, as pessoas que foram desempregadas por conta desse isolamento. Então, é uma medida muito, muito, muito amarga. No entanto, eu fui pediatra durante muitos anos da minha vida, né? E não era porque o remédio era mais ou menos amargo o meu critério para prescrever aquele remédio para aquela criança, sim, qual era o melhor remédio. E muitas vezes, necessário ou não, né? Que era necessário para curar aquele problema. E muitas vezes era o mais amargo, né? Agora, dado que isso ocorreu e acabou que a gente não achatou tanto quanto poderíamos, se tivesse, porque também isso aí não foi nem responsabilidade, muitas vezes, dos governantes, não. Tá? Muitas vezes foi a própria pessoa. O jeitinho brasileiro, eu digo que é um isolamento com jeitinho brasileiro. Não faz mal, não, eu dar um pulinho ali, eu fazer tal coisa. Não, tem gente dando festa, teve gente que continuou dando festa durante esse período, festas clandestinas. O calçadão de Copacabana e de Ipanema-Leblon apinhado em pleno momento de isolamento social. Outra coisa que também foi delicada, reduziu a demanda no transporte público. Houve uma demanda igual ou maior, uma redução igual ou maior à demanda nos transportes públicos. E aí o que acontece? As pessoas que saíam, que tinham necessidade de sair, ficaram aglomeradas no transporte público, isso a mídia mostrou à torta e à direita. Então, nós precisávamos, eu não estou dizendo que com isso, mas aí o setor empresarial vai falir. Não, mas faz uma negociação com o governo, reduz tarifa, o governo reduz ou dá algum incentivo, ou não dá algum subsídio, a gente discute a melhor forma de combater esse vírus, de tal sorte que tenha o mínimo prejuízo para toda a sociedade, né? Então, isso faltou, essa articulação entre todos os níveis e entre o setor público e privado, faltou um pouco no combate a essa pandemia. Porque, além de todas essas questões, um outro ponto
que está sendo muito falado nesse momento é sobre a questão da interiorização do vírus, né? Alguns municípios que ainda estão sob controle, de uma certa forma, que esse vírus está começando a chegar, e municípios que não têm estrutura hospitalar necessária se a situação se agravar. Ao mesmo tempo, eu, por exemplo, sou moradora do município de Niterói, que acaba sendo considerado um município que serve como exemplo de algumas boas práticas, mas que é um município de passagem. Então, por mais que a prefeitura faça um trabalho razoável aqui, existe também o risco da situação se agravar se os municípios do entorno não estiverem seguindo todos esses padrões que o senhor citou, né? Você falou muito bem. O vírus não conhece divisão política administrativa, não conhece ideologia política, não conhece nada disso. Ele está ali e vai se infectar para continuar se reproduzindo no ciclo natural dele. Então, você tem toda a razão. A partir do momento que os transportes intermunicipais foram liberados, que começa a aumentar a circulação das pessoas dentro de cada município, nós temos o risco desses municípios aumentar o número de casos e nós temos o risco de municípios que ainda tinham poucos casos sofrer uma epidemia. Isso está acontecendo, por exemplo, em Minas Gerais. Minas Gerais não teve um grande número de casos, mas agora, com as medidas de flexibilização, já começou a aumentar em vários municípios. A mesma coisa no sul do país. O sul do país não teve essa epidemia que teve o Sudeste, o Nordeste e o Norte, nem o Sul, nem o Centro-Oeste. A partir do momento que esses municípios, esses estados começam a flexibilizar, e lá também já começou a flexibilizar, a probabilidade da doença chegar lá e ter um pico lá é muito alta. Então, nós temos que ter... por isso que é fundamental a articulação entre os 3 entes governamentais para que possamos traçar uma estratégia articulada de tal sorte que ninguém sofra. Então, com essas medidas de flexibilização, hoje corremos o risco desses municípios flexibilizando, aumentar o número de casos e de levar casos para outros municípios, que elas vão passar a migrar e a trabalhar e a se relacionar com os outros municípios. Além disso, você deu um belo exemplo de Niterói, o Rio de Janeiro também, os outros municípios flexibilizando vão adoecer, vão procurar os leitos dos hospitais de Niterói e do Rio de Janeiro, porque muitos municípios do entorno têm muita dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Então, isso precisa ser muito bem articulado, muito bem coordenado, e eu não estou vendo isso. Cada um faz uma coisa, cada um diz que aqui no Rio o prefeito liberou algumas coisas, o governador liberou outras, e aí ninguém sabe se shopping é para abrir ou não é para abrir, se bar é para abrir ou não é para abrir. Enfim, o mínimo de articulação deveríamos ter. Um exemplo muito importante foi o de Portugal, cara, que não é nem distante nosso, né? São os nossos patrícios, né? Portugal não teve esse problema de questão política, ideológica. Todos se uniram, todas as correntes políticas se uniram para combater um inimigo comum que ameaçou e ameaça a todos nós, né? Que é o coronavírus. Então, aqui no Brasil, essa, para mim, foi um dos piores problemas que nós enfrentamos, essa politização de um assunto de saúde pública. A saúde não pode ser politizada, porque ela é um bem comum, ela é um bem do Estado, não é de nenhum governo, é um bem da sociedade, é um bem de cada um de nós, e está escrito, artigo 196 da Constituição. Saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E aí, doutor Medronho, antes da gente encerrar, eu queria que o senhor fizesse uma análise já sobre essas medidas de flexibilização, porque algumas deixam as pessoas realmente aflitas, assim, justamente por causa dessa questão da aglomeração. Por exemplo, a questão da abertura de restaurantes, né? Como é que um restaurante, por exemplo, que serve comida a quilo, vai conseguir adotar todas essas medidas de higiene, de prevenção, com todo mundo tocando os mesmos talheres, dividindo os mesmos pratos, que é uma coisa complicada, que é semelhante também no caso da reabertura das academias de ginástica, onde todo mundo sua, faz exercício,
e usa os mesmos aparelhos, você teria que higienizar cada um antes de trocar para outra pessoa. Como é que o senhor vê a liberação desses espaços, né, mais delicados para a população? Sim, sem dúvida. Eu vejo com preocupação, principalmente nesse momento em que a curva ainda está muito alta, né? E, certamente, boas práticas deverão ser adotadas por todos esses locais. Por exemplo, talher não pode mais ser aquela bacia, né, aquela bandeja cheia de talher que todo mundo mete a mão. Já não era adequado antes, tá? Não era adequado antes. Agora eles vão ter que ser ensacados e individualizados, né? Aquela exposição daqueles pratos não vai poder, daquele alimento, não vai poder ficar como está, vai ter que ter alguma proteção, alguma bandeja, e as pessoas, antes de entrar, alguns exemplos, né, práticos, antes de entrar, higienizar as mãos com álcool gel na entrada, né, pegar o seu prato, né, os pratos, de preferência, você também pega prato e vai... Às vezes você fica olhando se o prato está bem lavado ou não, aí sai mexendo um monte de prato, né? E aí, contaminando tudo. E aqueles pratos todos lá. Então, vão ter que ser feitas diversas ações para evitar ao máximo o risco. Risco sempre vai ter. Sempre teremos risco, não há a menor dúvida. Mas teremos que minimizar ao máximo o risco até termos um tratamento eficaz ou uma vacina eficaz. Então, nós precisamos mudar totalmente os nossos hábitos, né? E o brasileiro é muito afetuoso, né? Todos nós adoramos estar em grupo, e isso nós vamos ter que... eu vi um professor nosso que é descendente de japonês falando, né, numa reunião na UFRJ, dizendo o seguinte: não, o japonês já não tem muito esse problema mesmo, porque ele não cumprimenta ninguém de perto, ele cumprimenta só de longe, até ri, e é verdade, né? Então, a gente vai ter que, durante um bom período, evitar estar abraçado com uma pessoa, sair sem usar máscara, e um bom período, eu diria, até o final do ano, no mínimo. No mínimo, né? Para evitar uma nova onda, e talvez até um pouco mais. Por isso que o que é necessário, e aí era importante, né, que eu vejo com absoluta importância o poder legislativo, né, que este é o espaço em que tem que ser discutida, né, as leis e as regulamentações para que esse funcionamento seja, obviamente, não inviabilize, né, aquele negócio, mas que seja seguro para os consumidores. Então, eu acho que a Alerj terá um papel fundamental. Aliás, eu queria dizer que eu participei de uma audiência pública da Alerj sobre o papel das universidades no coronavírus e fiquei muito feliz com as iniciativas que a Alerj está tomando de enfrentamento da Covid-19, o apoio que ela tem dado, inclusive para nós, da UFRJ e várias outras universidades. Graças ao apoio da Alerj, nós estamos iniciando a pesquisa em humanos do novo respirador feito na COP, e se esse respirador for exitoso, será muito barato, desenvolvido no Brasil, então nós poderemos ter a nossa indústria sendo divulgando esse bem público, né, e trazendo emprego para o nosso país. Como o senhor falou, né, não basta tentar só conscientizar a população, é preciso que haja normas a serem seguidas e que todos os poderes façam a sua parte para minimizar esses problemas todos, né? Exatamente. Doutor Medronho, eu queria agradecer a sua participação, muito obrigada, bom trabalho nessa luta aí. Muito obrigado, eu que agradeço, um grande abraço para você e para todo mundo aí lá, Alerj. Tchau. E se você quiser rever esse programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. O debate virtual fica por aqui. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo.